Finalmente você fez alguma coisa direito, né? Depois de tanto reclamar, o cara trouxe um lanchezinho pra gente, ó. É nóis. É nóis. O da aula você vai animado. Vou começar a aula hoje, né? Fala galerinha, essa aula nós falaremos sobre ácido de Arrhenius. Isso mesmo, continuando as funções inorgânicas que a gente iniciou na aula passada. Nessa aula nós falaremos sobre como ocorre a ionização dos ácidos. Como que ele libera essas coisas que a gente chama de H+. Isso, e o que é, por Arrhenius, a definição de ácidos. Como que é feito o conceito de ácido? O Arrhenius, que foi um cara, que nome, né? Arrhenius. Ele disse que todo ácido dissolvido em água, ele libera um único cátion, que é chamado de H+. Agora, esse H+, que a gente está colocando aqui, é bem questionado a sua estabilização. Então, acredita-se que ele pode se unir à molécula de água, formando o íon hidrônio, que é o H3O+, tá bom? Mas em qualquer vestibular, em qualquer Enem que trouxer para você a parte H+, ou H3O+, significa essa mesma dissociação, ok? Gente, a fórmula geral dos ácidos não é tão fácil de ser entendida, mas vamos lá. A fórmula geral para ácidos de Arrhenius é que eles comecem com a letra H de hidrogênio, que é a quantidade de hidrogênios que eles irão liberar no meio. A gente chama de H+, tá bom? Esses hidrogênios aqui, ele vem acompanhado com um número. Esse número aqui a gente se deu por X, tá bom? Vários ácidos são vários números diferentes. E um ânion qualquer, que é representado pela letra A. Então, quando é colocado isto em meio aquoso, a gente vai liberar uma quantidade de H+, que é representada pelo número X. Quantos hidrogênios tiverem, hidrogênios serão liberados na forma de H+. E esse ânion vai ser liberado na forma de um íon ânion, né, no caso, com X cargas negativas, para a questão de balanceio das equações. Para entender a reação com o íon hidrônio, temos que entender o seguinte. Primeiro temos o ácido e depois temos uma molécula de água. X hidrogênios que serão liberados na forma de H+, serão associados a X moléculas de água, formando o íon hidrônio, no caso X íons hidrônios. E depois também liberando o ânion com X cargas negativas. Então galera, para complementar o que o Pavas falou sobre fórmula geral, vamos dar alguns exemplos para você aqui agora. Eu escolhi dois dos ácidos mais comuns, dos ácidos de Arrhenius mais comuns que a gente encontra aí. O ácido clorídrico, representado por HCl, e o ácido sulfúrico, representado por H2SO4. O HCl, ele não tem número nenhum escrito aqui, quer dizer que ele só tem um hidrogênio. Lembra que o Pavanelli falou que é representado por X? Quando esse número é igual a 1, a gente não precisa escrevê-lo. Bom, então você já fica subentendido que aqui só tem um hidrogênio. Se tem apenas um hidrogênio, quando eu adicionar em água, ele vai liberar apenas um H+, e esse ânion que está aqui vai ficar com apenas uma carga negativa. E lembrando que, nesses casos, a gente não precisa representar o número 1. Mas se fosse para representar, aqui tem um HCl, um hidrogênio no HCl, teria um H+ sendo liberado, e o Cl teria uma carga negativa também, certo? O que vai variar de um ácido para o outro é apenas esse número que está escrito em vermelho. Agora vamos ver como seria isso com íon hidrônio, com água. Então presta atenção. O HCl, ele tem aqui um hidrogênio, certo? Então ele vai precisar de reagir com uma molécula de água. Esse íon hidrogênio vai ser liberado aqui para a molécula de água,
Então esse H+ é transferido para a molécula de água, formando o íon hidrônio, H3O+, que hoje em dia a gente, ao invés de representar H+, nós costumamos representar mais hidrônio, porque o hidrônio tem uma estabilidade maior do que o H+ sozinho isolado. Além disso, esse cloro aqui, ele vai ficar com carga negativa. Para você entender melhor ainda, vamos pensar na molécula HCl. Bom, na hora que eu adiciono em água, esse oxigênio aqui, ele tem pares de elétrons livres. E ele é um composto aqui que está com um caráter negativo elevado, porque ele é mais eletronegativo que os hidrogênios. O HCl, aqui o cloro é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio e vai puxar os elétrons desse hidrogênio. Ele puxa tanto os elétrons que chega um momento que essa ligação aqui se quebra. Só que na hora que a ligação se quebra, o cloro puxa o elétron e fica com carga negativa, e esse hidrogênio fica com carga positiva. Ou seja, foi liberado H+ e Cl-. Esse H+, para aumentar a sua estabilidade, ele se liga com esse par de elétrons livres que tem aqui na água. Ao se ligar com esse par de elétrons livres que tem aqui na água, você forma aquele íon que a gente falou agorinha, o chamado íon hidrônio, H3O+. Vamos aqui para o ácido sulfúrico. No ácido sulfúrico, o número importante aqui seria esse 2zinho, H2SO4. Esse SO4, você considera ele como sendo uma coisa só. O ânion que está representado pela letra A lá atrás, ele é o SO4 inteiro. Você não vai quebrar a molécula de SO4 aqui. Você deixa o SO4 intacto. Agora preste atenção. Não são dois hidrogênios? Então ele vai liberar os dois hidrogênios positivos e o restante, o nosso ânion inteiro, SO4, não se parte, não se quebra. Ele permanece sendo SO4 e com duas cargas negativas. Olha lá, só quebra no hidrogênio, as ligações. O número de hidrogênios é o número de H+ liberados e o ânion fica com o mesmo número de cargas negativas. A gente pode representar com águas também, mas vamos ver aqui a molécula do SO4 primeiro. Olha aqui eu tenho representado a molécula do ácido sulfúrico. O oxigênio puxa os elétrons desse hidrogênio aqui, fazendo com que se quebre as ligações. Ao quebrar essa ligação, esse hidrogênio fica positivo e o oxigênio fica negativo. Vamos lá para o outro lado da molécula. Do outro lado da molécula tem outro hidrogênio lá. A ligação também se quebra. O oxigênio puxa os elétrons do hidrogênio, esse hidrogênio fica positivo e o oxigênio fica negativo. Então, quantos H+ nós temos aqui? Nós temos um H+ do lado de cá, outro H+ do lado de lá, ou seja, 2 H+. É H2+? Eu posso representar assim, H2+? Não. Por que não? Porque esses dois hidrogênios não estão juntos num composto só. Eles estão separados, são dois H+ separados. Um está liberado em cada canto da molécula. Então, um H+, dois H+. Além disso, o que sobrou aqui é um SO4 com duas cargas negativas. Então, você tem SO4, duas cargas negativas no total nisso aqui que sobrou. Beleza? Esses H+ podem se juntar com água e formou do lado de cá um H3O+, outra água do lado de lá formou outro H3O+, dois íons hidrônios. Por isso que se tem dois hidrogênios no ácido, você precisa de duas águas, porque cada água recebe um desses hidrogênios formando um H3O+. Se são dois hidrogênios, duas águas, dois H3O+, e o ânion SO4, 2- permanece intacto do mesmo jeito. Beleza, galera? Entenderam? Qualquer dúvida, deixe nos comentários.
Voz do Brasil! Fechando a aula, que a gente vai fazer aquela breve revisãozinha. A gente falou sobre a introdução de ácidos, sobre arrênio, sobre H+, íon hidrônio. Isso, você tem que lembrar o que dessa aula? Tudo. Mas o mais importante é definição de ácido. O que é um ácido, tio Pablo? O que é um ácido de arrênios? É toda substância que em meio aquoso libera H+. Isso, mas o H+, hoje em dia pode ser representado por H3O+, que é mais estável. Lembre-se da aula passada que ele libera H+, porque ele sofre um processo denominado ionização. Ionização. Parece que confunde, né? Ionização, dissociação, dissolução, dissolução, blá blá blá. Mas a dissociação iônica acontece em compostos iônicos, que não é o caso dos ácidos, porque eles são compostos moleculares. Lembre-se que ele libera H+, e esses H+ se juntam a moléculas de água formando o íon hidrônio, Que é o H3O+. certo? Pratique a ionização de ácidos, pegue aí na internet alguns ácidos de arrênios e pratique representar as reações de ionização. Qualquer dúvida, deixe nos comentários para nós. Epa, mas não adiantou nada começar a correr todo dia, fazer exercício físico, você continua comendo que nem um porco. Uai, mas comer é bom, né? Vai. O que chegou aí? Vai lá, Vai lá ver. Vou ali comer ali no cantinho. Valeu.